Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Carolina e hoje nós vamos estudar sobre distância e perímetro. Essa atividade é referente à lição 13 do livro A Prova Brasil de Matemática do 4º ano. O que é o perímetro? Então, a primeira coisa, nós temos que entender o que é perímetro. Então, o perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica plana e pode ser obtida pela soma dos seus lados. Veja o exemplo que a professora colocou. Aqui eu desenhei um retângulo. Esse retângulo, ele pode ser, como exemplo, as dimensões de um terreno. E aqui eu deixei as medidas já especificadas. Então, um lado do nosso retângulo mede 5 metros e o outro lado, que seria referente ao comprimento desse retângulo, mede 10 metros. Pela definição, o perímetro é a medida do contorno. Se a medida do contorno, para a gente contornar todo esse retângulo, o que nós devemos fazer? Percorrer todas as linhas que formam esse retângulo, certo? Para obter o resultado final desse perímetro, o valor deste perímetro, nós temos que somar as medidas dos 4 lados da nossa figura. Então, se este lado aqui mede 5 metros, o lado oposto a ele também mede 5 metros. Por quê? Porque nós estamos falando de um retângulo. Se este lado aqui mede 10 metros, o lado oposto a ele também mede 10 metros. Para calcular o perímetro, o que é que nós devemos fazer então? Somar essas 4 medidas. Como fica isso? 5 mais 10 mais 5 mais 10. Somando essas 4 medidas, nós obtemos 30. Mas nós devemos prestar atenção em uma coisa. Nós não podemos esquecer a unidade de medida que está sendo utilizada neste exemplo, nesta situação problema. Então, aqui, a nossa unidade de medida é o metro. Portanto, na hora de apresentar o resultado final do nosso perímetro, nós precisamos dizer que ele se refere a 30 metros. Para calcularmos o perímetro de áreas e figuras, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma unidade de medida para fazer essas medições. As unidades de medidas padronizadas, ou seja, mais utilizadas para fazer o cálculo de perímetro, é o metro e o quilômetro. Quando que eu vou usar o metro? Por exemplo, se nós queremos construir um muro em volta do terreno da nossa casa. O nosso terreno, nós fazemos essa medição em metros, porque ele é um espaço pequeno. Agora, e se eu quero construir um muro em volta do meu bairro? O nosso bairro, ele é um espaço maior. Então, para fazer isso, para construir um muro que consiga fechar todo o nosso bairro, aí nós podemos utilizar o quilômetro. E o centímetro? O centímetro é para espaços bem pequenos. Lembre-se, quando nós vamos medir alguma coisa em centímetros, nós podemos utilizar a nossa régua escolar. Então, se eu quero medir o contorno da nossa carteira da escola, aí nós vamos utilizar o centímetro. Uma observação muito importante é que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, 1 quilômetro, ele é uma distância longa. 1 metro é aquela régua de madeira que a professora usa na sala de aula. Vocês se lembram dela? Então, o comprimento exato daquela régua de madeira é 1 metro. Então, para nós obtermos 1 quilômetro, nós teríamos que emendar 1000 réguas daquela. Grande, né? Agora, nós vamos realizar juntos
a lição 13, Distância e Perímetro, do livro A Prova Brasil de Matemática. Nossa atividade começa na página 72. Vamos ler a atividade 1 juntos? Samantha e Gabriel caminham juntos no parque todos os dias. Caminhamos até agora 800 metros. Faltam 200 metros para completarmos 1 quilômetro de caminhada. Quantos metros eles terão caminhado ao final de 1 quilômetro? Vamos compreender esse exercício juntos? Então vamos lá. O que é preciso descobrir para responder a pergunta da atividade? Vamos voltar na pergunta da atividade. Quantos metros eles terão caminhado ao final de 1 quilômetro? Então, para responder essa pergunta, eu preciso saber quem caminhou por mais tempo? Eu preciso saber quem caminhou a maior distância? Ou eu preciso saber quantos metros correspondem a 1 quilômetro? Pense bem e assinale apenas uma alternativa. Vou voltar para a pergunta. Quantos metros eles terão caminhado ao final de 1 quilômetro? Responda. Letra A. Que distância Samantha e Gabriel já caminharam? A Samantha, na fala dela, ela disse quantos quilômetros eles já caminharam. Então, volta lá, leia e responda. Letra B. Quantos metros faltam para que os dois completem 1 quilômetro de caminhada? O Gabriel, ele deu essa informação. Ele falou exatamente quantos metros faltam para que eles completem 1 quilômetro de caminhada. Então, volta no enunciado e responda a letra B. Letra C. Adicionando as distâncias que Samantha e Gabriel já caminharam, com a que falta para completar 1 quilômetro, temos. Lembrando, adicionar é juntar, é fazer uma conta de mais. Então, aqui vocês vão colocar o que eles já caminharam nesse espaço. Quantos metros eles caminharam? Coloquem aqui. Mas quantos metros ainda faltam? Coloquem nesse espaço. E aqui vocês vão colocar a soma. Este valor mais este valor, quanto deu? Preencha aqui. Assim, ao final de 1 quilômetro, Samantha e Gabriel terão caminhado. Este resultado que você colocou aqui é exatamente o que você vai colocar aqui embaixo. E é a equivalência de metros em 1 quilômetro. Então, quantos metros nós temos em 1 quilômetro? É isso que vocês terão que preencher aqui no final. Tudo bem? Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta e assiste novamente a explicação. Agora, nós vamos para a atividade 2, que está na página 73. O parque em que Rodrigo e seu filho Juca foram andar de bicicleta está representado na malha abaixo. A linha laranja indica o percurso que eles fizeram. Então, a professora já explicou, né? Isso daqui é uma malha quadriculada. Por que é uma malha quadriculada? Ela é formada por quadrados, olha. Vários quadradinhos. O quadrado, ele tem as medidas dos seus lados iguais. E aqui ele deixou indicado pra gente, ó. Cada lado desse quadradinho mede 100 metros. Lembram-se disso? A letra M é a abreviação de metros. Esse contorno em laranja aqui é exatamente o caminho, né? O percurso que o Rodrigo e o seu filho Juca fizeram, andando de bicicleta. Vamos agora para a pergunta. Quantos metros Rodrigo e Juca percorreram ao dar uma volta completa pelo parque? Essa volta, esse percurso que eles fizeram, está na cor laranja e está sobre a malha quadriculada. Então, para a gente conseguir descobrir o percurso que eles fizeram, né? Quantos metros aqueles caminharam, o que a gente vai ter que fazer? Contar quantos quadradinhos eles percorreram. Mas a gente precisa contar isso sobre todo o percurso. Então, a gente vai contornando aqui com o nosso lápis e contando a quantidade de quadradinhos que eles percorreram. Compreenda. Letra A.
O que é preciso calcular para responder à pergunta da atividade? A distância em metros percorrida em volta do lago? Então, o Rodrigo e o Juca caminharam só em volta do lago? A distância em metros percorrida em volta das quadras? Então, o Rodrigo e o Juca só andaram em volta das quadras? Ou a distância em metros percorrida em uma volta completa pelo parque? Volta lá na pergunta e aí vocês vão assinalar somente um quadradinho, uma alternativa. Agora responda. O percurso de Rodrigo e Juca pode ser representado em quantos movimentos na malha? Então, cada espacinho desse equivale a um movimento. Para saber o percurso todo que o Juca e o Rodrigo fizeram, a gente vai ter que contar todos os movimentos feitos na malha. Então, ó, 1 movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, 4 movimentos. A gente vai ter que fazer isso em toda a figura. É interessante que vocês façam uma marquinha aqui e anotem que aqui é o início, para não passar pelo mesmo espaço 2 vezes, tá bom? Depois de contar quantos movimentos eles fizeram, vocês vão preencher aqui, na letra A. E agora nós vamos para a letra B. Como cada movimento na malha corresponde a... Cada movimento corresponde a quanto? Cada movimentinho desse corresponde a quê? A 100 metros, né? Que é o tamanho do quadradinho da nossa malha, de cada lado do quadrado da nossa malha. Então, como cada movimento na malha corresponde a 100 metros, Rodrigo e Juca percorreram quantos metros? Aqui, nós temos que prestar muita atenção. Nós temos que saber quantos movimentos eles fizeram e aí nós vamos ter que fazer uma continha. Nós vamos ter que pegar essa quantidade de movimentos e multiplicar por 100. Por quê? Porque cada movimento que eles percorreram corresponde a 100 metros. Então, para saber quantos metros tem uma volta completa no parque, nós temos que multiplicar a quantidade de movimentos por 100. Tudo bem? Façam com calma. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, retorna na atividade e assim que vocês terminarem, envie uma foto para a professora corrigir. Tudo bem? Beijos e até mais!